Olá pessoal, bem-vindo à nossa live. Eu sou Marcelo Cavalcante Almeida, tenho uma experiência de 40 anos trabalhando em Big Four. Hoje nós vamos conversar sobre um tema, também um tema polêmico, sobre o ativo imobilizado. Quais são os elementos de custo do ativo imobilizado? Então o ativo imobilizado, como vocês sabem, ele está regulamentado do ponto de vista das normas de contabilidade no CPC 27. E esse CPC 27, ele diz o seguinte: quando uma empresa adquire um ativo imobilizado, ela tem os principais elementos de custo são o preço da aquisição, impostos de importação e impostos não recuperáveis, frete seguro e todos os gastos necessários para colocar aquele ativo nas condições pretendidas pela administração. Então, basicamente, nós teríamos seriam os quatro principais elementos de custo quando a entidade adquire um ativo imobilizado de terceiro. Então, em cima disso, eu tomei nota de algumas perguntas que alguns participantes dos nossos cursos fazem, né? Ou nos cursos abertos, cursos fechados, etc., sobre os elementos de custo imobilizado. Uma da pergunta é primeiro o seguinte: o CPC 27, ele fala o preço da aquisição. Aquele preço lá está na nota fiscal lá. Então, isso aí entraria como um custo de aquisição do ativo imobilizado. A pergunta é o seguinte: a entidade compra uma máquina por R$1.000 para pagar no final de 8 meses, pelo valor fixo, R$1.000. Qual o tratamento contábil? O tratamento contábil, esse valor está a preço futuro, tá? 8 meses. Você teria que trazer a valor presente, utilizando aquela metodologia prevista no CPC 12, né? CPC 12, traz a valor presente e o ativo imobilizado é registrado na escrituração mercantil pelo seu valor presente. No caso dessa máquina de R$1.000, poderia ser, sei lá, 950, 930, 940, tá? Seria o valor que registraria no ativo imobilizado. A segunda pergunta: tudo bem, eu vou registrar no ativo imobilizado R$950, nesse exemplo. Os outros R$50, que eu vou pagar 1.000, qual o tratamento? Esse 50, ele é lançado no resultado como despesa financeira. Lembra que o passivo de fornecedor foi trazido ao valor presente. Depois, à medida com o correr do tempo, esse passivo ele vai engordando, que a empresa vai registrando os juros, né? Aquele juros, usando a mesma taxa que ela descontou, ela usa essa mesma taxa para indexar o passivo, ele passa a ser remunerado. Então, acredita fornecedor e debita. Então, essa diferença de 50 vai ser lançado como despesa financeira na escrituração mercantil ao longo do prazo, né, de 8 meses do pagamento daquele fornecedor. Uma outra pergunta que o pessoal faz é o seguinte: impostos não recuperáveis. A entidade compra uma máquina por 1.000, com imposto recuperável de 100. Qual o tratamento contábil? Olha, quando a empresa compra um ativo com imposto recuperável, o CPC 47, CPC 27 diz: olha, isso não deve ser alocado como custo ativo. Então, se ela comprou por 1.000 e tem 100, que é um imposto recuperável, ela debita no imobilizado somente o líquido, 900. Acredita o passivo fornecedor a pagar em 1.000 e os 100 ela lança imposto recuperar, que é uma conta de natureza devedora. Fica lá a recuperar do governo, ou a recuperar com futuros dívidas que ela vai gerar de pagamento nos impostos sobre as vendas, ela compensa esse imposto a recuperar que ocorreu na compra. Uma outra pergunta é: um imposto pode integrar o custo imobilizado em uma entidade e em outra entidade não? Eu diria que sim. Por exemplo, você tem uma empresa industrial, que ela, quando vende, ela tem IPI na saída. Ela é tributada na saída pelo IPI. A nota fiscal tem lá o IPI, quando ela vende o produto. Ela industrializa aquele produto e vem incidir o IPI. Então, se ela comprar uma máquina, aquele IPI da máquina, sendo recuperável, ela iria para o ativo com valor recuperável. E para depois, o que vai fazer? Ela vai ficar o imobilizado dela. Quando ela comprou a máquina, vamos imaginar que ela comprou a máquina por 1.000, seguindo o mesmo exemplo, com um IPI de 100. Então, a máquina, o imobilizado seria registrado 900, aquele IPI recuperar ficaria no ativo, a recuperar. E quando ela tiver a incidência do IPI nas vendas, ela teria o IPI a pagar no passivo. Então, ela lança um contra o outro e paga o líquido. Agora, esse IPI, numa empresa comercial, ela não produz produtos para venda. Então, a empresa comercial, ela compra e vende mercadorias. Então, nesse caso, é provável, com certeza, ela não teria, esse IPI não seria recuperável, porque não há incidência na saída, nas vendas dos produtos dela. Então, nesse caso específico, o IPI dessa empresa é um imposto não recuperável, então ela lançaria como ativo imobilizado, ou seja, debitaria o imobilizado em 1.000 e creditaria o passivo em 1.000. Uma outra pergunta é o seguinte: frete seguro
Marcelo, você citou frete seguro aí como para ser incluído no custo do ativo imobilizado adquirido. Que frete seguro é esse? É o frete que a entidade incorre no transporte do imobilizado da fábrica do fornecedor para a sua fábrica. Esse frete no transporte. O seguro também seria o seguro, né, no transporte da fábrica do fornecedor para a fábrica do cliente. Quer dizer, são custos necessários até o bem estar pronto dentro das condições pretendidas pela administração. Uma outra pergunta que o pessoal faz é o seguinte: custos diretamente atribuíveis. Qual a natureza desses custos? Existem vários exemplos. O CPC 27, que eu falei para você, diz, olha, os custos diretamente atribuíveis você lança diretamente do imobilizado. Então, imagina o seguinte, que a empresa ela comprou a máquina. Ela tem que fazer o quê? Ela tem que preparar o local. Vamos dizer que essa máquina tem que ficar dentro de uma estrutura de concreto, ela tem que preparar o local. Então, esses custos para preparar o local seriam um custo do imobilizado. Ela também teria que montar a máquina, ela teria que instalar a máquina. Então, todos esses custos de preparação do local, da montagem e da instalação da máquina seriam os custos diretamente atribuídos, porque são custos necessários para que aquele ativo esteja pronto dentro das condições pretendidas pela administração. Quer dizer, a máquina, a fábrica funcionando. Uma outra pergunta que o pessoal faz também com relação ao mobilizado, zeramente em custo, qual o grupo de conta para a classificação de adiantamento a fornecedor de ativo mobilizado? A pergunta é o seguinte: a empresa comprou um ativo mobilizado para entregar daqui a 6 meses e ela fez um adiantamento para o fornecedor. Esse adiantamento é classificado aonde? Dentro do ativo mobilizado, que a classificação é pela sua destinação final. Então ficaria esse adiantamento da fornecedor para compra de imobilizado, seria classificado dentro do ativo mobilizado. E a última pergunta: adiantamentos a fornecedor estrangeiro do ativo imobilizado. Qual o tratamento da variação cambial? Se a empresa fez um adiantamento, no dia que ela fez o adiantamento, ela tem que converter aqueles dólares em reais naquele dia que ela fez o adiantamento. E as variações na taxa câmbio futuras não afetam o valor em reais do adiantamento, porque o adiantamento a fornecedores é um item não monetário, ele não tem liquidação financeira. A liquidação dele seria através do recebimento do fornecedor de bens e serviços. Pessoal, muito obrigado por assistir nossa live, espero encontrá-los em outra oportunidade.